Que episódio de WandaVision de explodir cabeças foi esse? Alguém me explica. Mas vamos falar nesse vídeo do episódio 6 de WandaVision, que foi incrível, com todos os detalhes que eu consegui captar. Vem comigo. E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Rômulo Miranda e seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Multiversando. E bom, os anos 90, né? O que dizer dos anos 90? Eu já esperava um episódio bom de qualquer jeito, porque né, é os anos 90, a gente tava esperando muito por esse episódio, mas caramba, WandaVision conseguiu elevar o nível. Pra mim, tipo assim, particularmente no meu gosto pessoal, já tava ótimo, só que no último episódio e nesse eles elevaram muito o nível, mesclando o tempo de tela tanto pra realidade da Wanda, quanto pra realidade normal. Agora com a SWORD aparecendo bastante, e com a realidade da Wanda conseguindo ser mais desvendada, muita coisa tá sendo respondida pra gente, e muita coisa a gente ainda tá boiando, o que é muito legal, tem um mistério muito gigante na série. A gente já começa o episódio com a abertura, que foi muito legal, mostrando a fase rebelde dos meninos. E prestem atenção na letra da música. Aproveite a anarquia, essa fase vai passar. Será que é fantasia? É melhor aproveitar. Olha a referência que eles fizeram à realidade da Wanda. Será que é fantasia ou será que é real? Será que é ilusão ou será que é real? A anarquia, que é a bagunça que a Wanda tá causando e que ela pode causar quando acabar a série. Já começamos o episódio como? E o destaque da abertura também vai para Agnes, que aparentemente está servindo de babá para os meninos, e para o Pietro completamente tiozão, e ele usa os poderes na abertura. Então a gente já começou a ficar meio esperto. E o episódio já começa abordando o tema central dele, que é o Halloween, e eu já esperava por isso, eu estava muito ansioso na verdade, para ver os personagens com a roupa fiel dos quadrinhos deles fantasiados. Porém, eu duvido que você esperava, assim como eu não esperava, que até os filhos da Wanda iam fazer referência aos quadrinhos. Caramba, olha essa referência direta do Billy ao Wicano. E aí o Pietro utiliza seu superpoder no episódio, porque a gente sabe que na abertura é tipo tudo fictício da cabeça da Wanda, mas ele usou no episódio. E a gente já começa a questionar, será que é o Pietro mesmo? Será que é o Mephisto, como tem muita gente teorizando? Mas calma aí que o episódio vai esclarecer melhor isso pra gente falar disso depois. E algo que a gente tem que destacar e enaltecer é a beleza da Wanda com essa fantasia no estilo puro Feiticeira Escarlate. Caramba, que mulher, que mulher. E foco também no detalhe que foi a Wanda relembrando a infância com o Pietro, como se esse Pietro de outra realidade tivesse tido um passado com a Wanda. Mas tipo, isso não é nada pra quem viu o Visão bebê no episódio passado, né? E foco também pro Visão fantasiado, eu dei muita risada quando ele apareceu nessa fantasia, e tipo assim, meio que isso prova pra gente que se eles adaptassem fielmente tudo que tiver nos quadrinhos pros filmes, não ia dar certo. Tipo, eu particularmente não ia tancar com essa roupa no filme do MCU. E aí tem um detalhe, que o Pietro fala que ele tem o cromossomo XY, que é óbvio, quem é homem tem cromossomo XY. Só que tipo, na hora eu só consegui lembrar do gene X. Eu achei muito legal, mesmo que não tenha sido uma referência direta. Mas aí, se você estiver gostando desse vídeo, eu peço que você deixe o like, que vai me ajudar muito. E se você for novo ou nova por aqui, já se inscreve e ativa o sininho também, que agora que a gente tá chegando na reta final da série, vai ter muito vídeo de WandaVision. Mas bora voltar pro vídeo. E aí, quem faltava se fantasiar, se fantasiou. O Pietro e o Tommy correm e do nada parecem fantasiados no estilo do Mercúrio. Mano, ficou muito da hora essa fantasia, até o cabelo dos quadrinhos aqui arrepiado, ficou tipo muito da hora, muito fiel. E aí a gente tem a primeira cena da SWORD, e a gente vê que tá tendo uma briga de ideias, da Mônica, da Darcy e do Jimmy Woo, com o diretor Hayward, sobre a Wanda ser ou não ser uma inimiga. E é muito interessante que a Mônica fala que se a Wanda é o problema, ela vai ser a solução do mesmo problema. E a gente vê que ela tá com toda a razão. Tipo, é suicídio querer fazer a Wanda de inimiga nessa situação, com esse nível de poder. É muito mais fácil você chegar e falar, Wanda, o que tá acontecendo? Vamos resolver. Porque só a Wanda pode desfazer isso. E eu, particularmente, suspeito cada vez mais desse Hayward. Pessoa boa ele não é. E os rebeldes, que é a Darcy, o Jimmy Woo e a Mônica, são retirados da missão. E eles estão sendo levados pelos guardas e eles se rebelam contra eles, se fantasiando e se infiltrando na SWORD novamente. E aí a gente volta pro Halloween, e é muito interessante que o Visão questionou a Wanda no último episódio sobre não ter crianças na cidade. E já nessa realidade nova tem várias. E um detalhe interessante aqui é que o Pietro fala pros meninos, liberem o inferno, meus demônios. Caramba, é uma referência muito clara ao Mephisto. Agora cabe a gente aceitar isso como uma referência,
ou com uma realidade já. E aí o Visão, que aparentemente era pra estar trabalhando, a gente vê que ele tá dando um rolê por aí, investigando sobre as coisas que ele já estava suspeitando. E aí a gente tem o primeiro bug do episódio, uma mulher que apareceu bastante nos trailers inclusive, ela tá arrumando os enfeites do Halloween, mas ela não tá só arrumando os enfeites do Halloween, ela tá fazendo isso em looping, então ela fica mexendo a mão sem parar. Porém, reparem que começa a cair uma gota do olho dela, de lágrima. Então é como se, tipo assim, a única coisa que fugisse da característica dela criada pela Wanda, a única coisa que fosse real dela é a gota de lágrima. Como se ela estivesse sofrendo por cumprir aquela função obrigatória. Tipo, nossa, beira o horror isso, e é tipo muito sutil na série. Agora olha essa cena de explodir a cabeça entre a Wanda e o Pietro. Os dois começam a se estranhar, e aí o Pietro fala que o papel dele ali na série é guiar os meninos e incomodar a Wanda. Aí ela fala que ele perdeu o sotaque do Pietro original, e ele fala que os detalhes são confusos demais. E aí ele toca bem no meio da ferida da Wanda, quando ele fala que ele tinha sido alvejado por balas, fazendo referência direta ao Mercúrio original que foi alvejado pelo Ultron. E ele fala isso como se fosse a última coisa que ele se lembrava antes de parar nessa realidade. E aí o Billy, que é o Celery, aparece com seu superpoder de velocidade despertado. E aí ele começa a correr com seu irmão de um lado para o outro e a Wanda pede para eles não irem muito longe, porque se ele passar pela barreira, provavelmente os dois vão deixar de existir. E aí, voltando para SWORD, os três, que agora estão contra o diretor Hayward, eles se infiltram e eles descobrem que o diretor tem tudo monitorado na realidade da Wanda. Ele tem pessoa por pessoa monitorada, onde que ela tá, quem que é. E aí a gente descobre que as pessoas que estão na extremidade da cidade, ou seja, logo ao lado da barreira, elas ficam imóveis. Provavelmente porque a Wanda, como ela disse, não consegue controlar tudo e todos, então quanto mais longe dela, menor controle, por causa do raio de alcance do poder dela. Até que o Visão, que está nessa extremidade da cidade, ele voa para ter uma visão por cima da cidade, e é a primeira visão que a gente tem de Westview completamente. E ele encontra um carro parado bem na ponta da cidade, e é justamente o carro da Agnes. Então, aí a gente tem aquela cena que a gente viu várias vezes nos trailers. Só que diferente das outras pessoas, a Agnes consegue falar e se mover ali. Porém, ela parece totalmente confusa, não parece a mesma Agnes, e ela parece com lágrimas nos olhos. O que me deixou bem confuso, na verdade. Aí o Visão faz o mesmo com ela que ele fez com o Norm, colocando a mão aqui pra fazer ela voltar pra personalidade normal dela. Em teoria, né? Porque até então eu pensava que a personalidade normal dela é a da série. Aí a Agnes fala pro Visão que ele é um vingador e que ele tá morto. E ele fica em choque no começo, mas aí ele fala que ele quer atravessar a barreira. E a Agnes fala, tipo, não tem como. A Wanda não deixa nem a gente pensar nisso. E ela começa a ter uma crise de riso do nada. E aí eu fiquei realmente confuso sobre a Agnes ser ou não ser manipulada pela Wanda. Porque, por exemplo, o Visão, ele também é manipulado pela Wanda. Mas ele, diferente das outras pessoas, e assim como a Agnes, estando na extremidade, consegue se mexer, consegue falar, consegue pensar. Então, vamos ficar atento a isso. E aí a gente tem uma cena que pode passar despercebida por muitos, mas eu achei muito legal, entre a Darcy e a Mônica, que a Mônica quer atravessar pela barreira de novo, e a Darcy apresenta os exames dela, fazendo uma ligação direta entre a radiação causada por atravessar a barreira e o câncer. E é muito legal que isso é muito forte para Mônica. Isso provavelmente é o que vai causar o despertar dos poderes dela. A radiação com o câncer é o que matou a mãe dela. E ela se sente culpada, não culpada, mas tipo, por ter passado por isso com a mãe, pela Wanda tá nessa situação, tá com toda essa radiação e não sei o que. Então ela quer, de qualquer jeito, mesmo se arriscando, e buscar a Wanda lá dentro. E aí a gente tem mais um diálogo de explodir cabeças entre a Wanda e o Pietro mostra que ele tem noção de tudo que tá acontecendo ali, de toda a realidade criada, mesmo tendo atravessado a barreira, que em tese teria causado uma personalidade criada pra ele. Aí a Wanda fala novamente sobre como ela não sabe como tudo aquilo começou, mostrando pra gente que sim, ela tá falando a verdade sobre aquilo, e ela diz que ela sentiu um vazio imenso antes de começar tudo aquilo. Até que a gente tem uma cena cabulosíssima, que a Wanda olha pro lado, vê o seu irmão todo baleado, exatamente como o Mercúrio tava, quando ele foi alvejado e morto pelo Ultron. E, tipo, é exatamente a mesma situação que aconteceu com o Visão episódios atrás. E aí nisso a gente começa o ápice do episódio, e nisso eu tenho que destacar os efeitos especiais desse episódio, estavam incríveis, impecáveis, maravilhosos. Começa com o Visão lutando pra conseguir atravessar pela barreira, e assim que ele atravessa, o seu corpo começa a se desfazer. E a Darcy tenta ajudar,
mas o Hayward e o seu pessoal aparentemente querem que aquela situação aconteça. Até que o Billy, que herdou os poderes da mãe e mostra pra gente que ele também despertou eles, ele sente toda aquela situação, vê o Visão sofrendo e vai atrás da Wanda. Cara, sério, a cena do Visão se desintegrando é maravilhosa. E outra cena incrível, desculpa estar repetindo isso toda hora, é que esse episódio teve muitas cenas incríveis, é quando o Pietro começa a provocar a Wanda, falando que, relaxa, marido que já tá morto não morre 2 vezes. Aí a Wanda fica pistola, pega e joga ele longe com os poderes dela. Aí a gente tem a cena do episódio inteiro, a Wanda de Feiticeira Escarlate, toda poderosa, travando a realidade inteira com seus poderes, e aí começa a expandir a barreira. Cara, que cena foi essa? Juro, eu tava tipo 5 da manhã com fone de ouvido aqui, sentado assistindo, vibrando nessa cena. Ela expande a barreira para conseguir alcançar o Visão, para assimilar ele de volta na realidade e tá vivo, só que aí ela acaba levando a Darcy, que tá algemada, no processo. Mano, eu quero muito ver como que a Darcy vai estar no próximo episódio nessa realidade. Nossa, foi muito da hora ver todas as coisas transitando de realidade. Os galpões virando barracas do parque, o helicóptero virando um balão, os agentes virando palhaços. Repito, os efeitos especiais estavam maravilhosos. E bom, o que eu posso dizer? O Westview deu uma boa crescida de tamanho. Mas é isso, esses foram todos os detalhes que eu achei interessante de trazer aqui pro vídeo. Se eu deixei passar algum, comenta aqui embaixo pra gente continuar conversando aqui nos comentários quando acabar o vídeo. Mas é isso, o vídeo de hoje foi esse, eu fico por aqui, até a próxima. Fui!